Olá pessoal, e aí, como vão? Tudo bem? Pessoal, hoje eu vou trabalhar com vocês um conteúdo de extrema importância, que é o planejamento em prótese parcial removível, que envolve o exame clínico, o exame dos modelos de estudos e a montagem articulador semiajustável. Vou relembrar que é de extrema importância vocês assistirem às aulas, responderem as questões, primeiro porque elas valem ponto, segundo elas complementam o conteúdo que nós trabalhamos com vocês nas aulas presenciais. Caso vocês tenham alguma dúvida em relação ao conteúdo que eu trabalhei aqui, vamos levar isso para as nossas aulas presenciais para a gente discutir e tirar essas dúvidas de vocês, tá bom? Então vamos lá. Bom, toda vez que eu vou fazer um trabalho reabilitador protético, é importante que eu faça um planejamento desse trabalho reabilitador. Por exemplo, um paciente que chega assim no seu consultório odontológico. Você vai ficar em dúvidas de onde você vai começar esse tratamento reabilitador, né? Eu começo trocando essas restaurações, eu começo por um trabalho periodontal, enfim, eu fico em dúvida em relação à nossa trajetória do tratamento reabilitador. Por isso, a importância da gente fazer um planejamento para esses trabalhos protéticos reabilitadores, principalmente trabalhos mais complexos que envolvam próteses, né? Próteses fixas, parciais removíveis, próteses totais, próteses implantes suportadas também, né? Então, começando esse tratamento reabilitador, o planejamento desse tratamento reabilitador, nós iremos iniciar pelo exame do nosso paciente. Quem é o paciente que eu estou recebendo no meu consultório? Essa é a pergunta, né? Esse exame do paciente, ele compõe um exame clínico que compõe uma anamnese, exames radiográficos, exames dos modelos de estudos e exames complementares. Todo esse conjunto aqui, ele complementa aquele conteúdo relativo ao nosso paciente, que vai nos permitir elaborar um diagnóstico preciso e um prognóstico de como esse tratamento reabilitador vai acontecer. Então, é de extrema importância eu passar por todas essas etapas para que eu consiga um bom prognóstico do meu tratamento reabilitador, após um diagnóstico, né? Então, esses aqui são conteúdos que vão me permitir um diagnóstico correto. Vamos lá. Começando então pela anamnese, né? A anamnese do nosso paciente é de extrema importância, é o primeiro contato que eu tenho com o meu paciente. É o momento ali em que eu vou conseguir levantar características desse paciente, levantar expectativas desse paciente, para que eu possa propor para ele um tratamento reabilitador. Então, é de fundamental importância, gente, que eu consiga ouvir o meu paciente. E nessa escuta do meu paciente, eu deixe ele falar e eu consiga retirar dali tudo aquilo que é importante para o nosso tratamento reabilitador. Então, ali eu consigo perceber, por exemplo, a personalidade desse paciente, se ele é uma pessoa resiliente, se ele é uma pessoa cética, se ele não acredita em próteses, né? Qual é a sua queixa principal? Importante demais eu saber isso do nosso paciente. Se ele se incomoda com a questão estética, ou se ele é uma pessoa que não se preocupa muito com a estética, que ele quer mais a questão funcional do que a questão estética. Se ele teve histórias com próteses parciais removíveis anterior, ou mesmo outros tipos de prótese. Se ele teve algum problema nesse tratamento, se o colega que o atendeu às suas expectativas, conseguiu superar a sua expectativa, e a partir de coletar todas essas informações, nós partimos para uma decisão compartilhada desse paciente, do tratamento desse paciente, da proposta desse paciente com ele. Eu sempre gosto de dizer que quem vai usar a prótese é o paciente. Então, eu preciso explicar tudo para ele, mas ele tem que saber que quem vai utilizar a prótese é ele, tá certo? A sua história médica também é muito importante no nosso levantamento, né, dessa questão de exame clínico, né? Então, eu vou fazer um questionário preenchendo a ficha do nosso paciente. Esse paciente é importante a gente dizer que ao final ele vai assinar tudo aquilo que ele respondeu para mim, né, para que eu tenha isso registrado e documentado no nosso consultório. Então é importante eu saber se ele já foi acometido de alguma doença infecto-contagiosa, se ele tem ou teve alguma reação alérgica a algum medicamento, se ele tem algum problema cardiovascular, se ele é hipertenso,
se ele é diabético, se ele faz uso regular de medicamento ou qual medicamento ele usa regularmente. É muito comum, às vezes, o paciente achar que o dentista não tem que saber essas coisas. E é de extrema importância ele entender que realmente nós precisamos saber disso. Se eu, por exemplo, vou fazer uma prótese total para esse paciente, e ele for um paciente diabético, ele tem uma limitação de formação salivar, ele tem uma diminuição do fluxo salivar. E essa saliva, a gente já sabe, vocês tiveram isso no mês passado, é de fundamental importância para a retenção da nossa prótese, ela auxilia na retenção da nossa prótese. Da mesma forma, se ele tem, por exemplo, um problema cardiovascular e toma um medicamento que seja anticoagulante, por exemplo, e eu vou fazer uma extração odontológica nesse paciente, e ele acaba tendo uma complicação pós-cirurgia por não ter me avisado de que toma algum tipo de medicamento para anticoagulante, né? Nem sempre eu vou intervir nessas questões, mas eu preciso saber, até para eu interagir com o médico desse paciente, para explicar para ele o procedimento que ele vai realizar e, junto com ele, programar um tratamento de forma correta, seguro para esse paciente também. A história dental, para nós, é fundamental, né? Fundamental importância. Eu vou saber dos problemas que esse paciente apresenta, se ele tem algum tipo de problema periodontal severo, se ele tem uma perda óssea severa, se ele tem tratamentos restauradores extensos, muitos tratamentos restauradores, tratamento endodôntico, se ele tem algum tipo de tratamento endodôntico, se ele está satisfatório ou não. Obviamente vou precisar aqui de uma radiografia para eu analisar esse tratamento endodôntico. Se ele necessita de um tratamento ortodôntico prévio ao tratamento protético, né? É comum isso acontecer. Às vezes eu preciso fazer uma movimentação ortodôntica primeiro, para depois eu conseguir fazer um tratamento protético reabilitador correto. Se ele precisa de algum tratamento cirúrgico, por exemplo, remoção de toros, remoção de elementos dentais impactados ou inclusos, remoções de bridas, remoções de fibromucosas que estão muito flácidas. Se ele tem alguma disfunção temporomandibular na sua articulação temporomandibular, se ele sente dores, né? Se ele é um paciente que tem bruxismo, então eu preciso saber disso também. Se ele usa algum tipo de placa biorrelaxante, apalpar esse paciente na relação da articulação temporomandibular e perceber se ele está com algum tipo de disfunção naquela região, né? Se ele perdeu dimensão vertical também, é extremamente importante a gente analisar essas questões todas. Fazer aí um exame clínico detalhado faz parte do nosso processo de prognóstico e diagnóstico, né? Então, o nosso exame clínico, ele vai ser primeiro um exame físico geral. Então, já não vou diretamente analisar as questões odontológicas desse paciente, né? Vamos fazer também aqui uma avaliação da sua condição sistêmica. Principalmente o que o dentista mais deve e tem que fazer é uma avaliação da sua pressão arterial. Aferir essa pressão arterial é extremamente importante. Mas também verificar se esse paciente não tem aí uma temperatura elevada, se o pulso desse paciente está correto, às vezes ele fica nervoso, fica tenso, né? Se a sua respiração está normal, ou se ele está respirando com algum tipo de dificuldade, está forçando muito a região pulmonar aqui para a sua respiração. Extremamente importante avaliar a aparência geral desse paciente, se ele está com aparência descaída, né, que a gente fala, se ele está amarelado, se ele está pálido, a gente precisa analisar isso também. E a questão emocional, né? É um paciente que tem uma dificuldade para tratamento odontológico, como que eu vou emocionalmente atender a esse paciente? Ele é um paciente que faz algum tipo de uso para essas questões emocionais, depressão e tudo mais. Eu preciso, às vezes, levantar essa autoestima para eu poder mostrar para ele que o tratamento odontológico vai fazer diferença na sua vida, né? É importante também uma análise do exame extraoral, avaliar o seu padrão estético, né? Qual é a qualidade, qual é o padrão estético que esse paciente tem e que ele vai nos exigir, né? Ele é um paciente que acata aquilo que a gente propõe para ele, se preocupa muito com a estética,
Altura do sorriso, ele tem um sorriso alto, mostra muito a área gengival. Se mostrar essa área gengival, eu tenho que explicar para ele que às vezes o dente pode aparecer um pouco mais no seu sorriso. Seu relacionamento maxilo-mandibular, ele é um paciente classe 1, classe 2 ou classe 3, que às vezes vai dificultar o nosso tratamento reabilitador. Eu não consigo, às vezes, solucionar o problema maxilo-mandibular sem um tratamento ortodôntico prévio ou até mesmo uma cirurgia ortognática para esse tipo de tratamento. Simetria facial, tem, por exemplo, desvio de linha mediana é correta, eu consigo devolver essa simetria facial, ele sorri e mostra mais um lado do que o outro. Isso é importante na hora da gente fazer um planejamento correto desse paciente. E aí vamos para o exame intraoral propriamente dito, né? Esse paciente no exame intraoral, eu vou analisar a dente desse paciente, obviamente, são esses dentes que são pilares da nossa prótese, mas eu vou precisar avaliar também tudo aquilo que compõe a parte intraoral da nossa boca, né? Principalmente avaliar lábios, mucosas, freios e bridas, bochechas, assoalho da boca, língua, palato, fibromucosa residual. Avaliar se nessas regiões o meu paciente apresenta algum tipo de alteração, né? Principalmente algum tipo de lesão, né? O lábio dele como que está, suas mucosas, principalmente para nós em prótese total e parcial, a presença de freio e brida, que às vezes requer aí um tratamento cirúrgico antes, né? Assoalho de boca, se tem alguma alteração, a língua também, pegar a língua desse paciente, tracionar essa língua, levantar para cima, para baixo, apalpar a região do palato, apalpar, desculpem, a fibromucosa do rebordo residual desse paciente, verificando se ela está bem inserida, bem aderida no osso ou não, né? Então é importante que a gente faça essa análise toda intraoral antes de avaliar os dentes propriamente dito. E aí eu vou avaliar também intraoralmente aquelas situações clínicas que vão dificultar o nosso tratamento reabilitador com a prótese parcial removível, né? Como, por exemplo, a presença de toros palatinos. Toros palatinos nesse volume, toros palatinos na região do palato, toros mandibulares nas regiões anteriores, aonde nós vamos ter aqui prótese parcial removível sendo instalada, né? E o torus, obviamente, ele vai dificultar, vai impedir a instalação dessa prótese parcial removível, necessitando, às vezes, de uma cirurgia pré-protética, que a gente fala, né? Antes da instalação da prótese parcial removível propriamente dita. E aí eu passo, então, ao exame também dos elementos de suporte da nossa prótese, né? Quais são os elementos que vão suportar a nossa prótese parcial removível? São os nossos dentes, né? Os dentes do paciente, que estão próximos ao meu espaço protético, e o rebordo residual. Em alguns tipos de prótese, o nosso rebordo residual ele participa ativamente do suporte dessa nossa prótese. Então, os dentes pilares nós vamos analisar, mas nós vamos analisar também a fibromucosa que reveste o osso alveolar, onde essa prótese será instalada, né? Esse é o conjunto que faz o suporte da nossa prótese. Em relação aos dentes pilares, é importante eu fazer uma avaliação da qualidade desse dente pilar e da quantidade de elemento pilar. Então, como que esse dente está inserido no osso? Então, se eu tiver, por exemplo, nessa imagem um espaço protético, esses dentes próximos aos meus espaços protéticos serão os dentes pilares da minha prótese, né? Então, como que esses dentes estão inseridos no osso? Então, no exame de qualidade do elemento dental, eu preciso analisar a forma e a integridade da coroa. Ela está íntegra, ela é uma coroa que está rígida, o tamanho dessa coroa, uma coroa curta, uma coroa longa. Número de raízes, importantíssimo para nós, né? Essas raízes são únicas, são raízes cônicas, são raízes divergentes. Por exemplo, se eu pegar aqui um pré-molar e um central, eu tenho raízes divergentes nos dentes, né? Então, uma raiz que é divergente, ela é muito melhor implantada
no osso do que uma raiz única e cônica, por exemplo, né? Posição da porção coronária também é muito importante, se esse dente está girovertido ou não. A implantação alveolar, como eu falei, perdeu o osso alveolar ou não. Tem mobilidade. Se tiver mobilidade, às vezes pode ser uma contraindicação de ser um elemento pilar da nossa prótese. E se ele tem algum tipo de extrusão ou não desse elemento dental que necessita ser corrigida, né? Então vejam, elementos dentais no exame radiográfico, no exame clínico, nessas condições, não servem para suporte ósseo da nossa prótese parcial removível, né? Devem ser extraídos antes da confecção dessa prótese parcial removível. E também a quantidade desses elementos dentais, como que eles estão distribuídos no arco dentário, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, um elemento dental único, que vai ser pilar da minha prótese parcial removível, com um prognóstico muito desfavorável, né? Essa aqui é uma distribuição que nós chamamos de puntiforme. A distribuição linear também não é muito favorável. Eu tenho elementos dentais um de cada lado ou elementos dentais de um lado só. Também não são favoráveis na distribuição da construção da nossa prótese parcial removível. O ideal é que eu tenha uma distribuição superficial, que tenha um prognóstico mais favorável, tendo elementos dentais distribuídos bilateralmente, né, nos dois lados do meu hemiarco. São prognósticos mais favoráveis. Da mesma forma, os nossos rebordos residuais que revestem, que vão ser pilares também, né, que vão ser suportes, da nossa prótese parcial removível. Eu tenho alguns tipos de rebordo, eu posso ter rebordo normal, alto, reabsorvido, estrangulado e lâmina de faca, sendo que o melhor para a nossa prótese parcial removível é o rebordo normal. Depois nós vamos trabalhar isso aqui com vocês melhor, mas é importante eu conhecer a forma do meu rebordo residual, tanto no sentido vestíbulo-lingual, né, que eu tenha essas fórmulas aí, como no sentido médio-distal também. Eu posso ter rebordos normais, paralelo ao plano oclusal, como eu posso ter rebordos ascendente para distal, rebordo ascendente para mesial ou rebordo côncavo, né? Sendo que o melhor para nós é o rebordo paralelo ao plano oclusal e o pior é o rebordo côncavo, né? Depois nós vamos também detalhar melhor como que eu vou planejar a nossa prótese parcial removível em rebordos dessa forma. O exame radiográfico, como eu falei, é importante para detecção de infecções e patologias, fragmentos radiculares, corpos estranhos, verificação de cárie, obturações endodônticas, condições periodontais, o suporte ósseo alveolar. Então, tudo isso, para eu conseguir fazer essa análise, eu preciso, obviamente, de um exame radiográfico prévio ao nosso tratamento odontológico. Também eu posso utilizar de exames complementares, se for necessário, laboratoriais, biópsias, hematológicos, avaliação da glicemia e, extremamente importante, realizar fotografias antes do tratamento odontológico para eu mostrar para o meu paciente o antes e o depois, né? Aí nós partimos, depois de fazer toda essa análise, eu vou moldar o meu paciente, então, e vou obter os meus modelos de estudo. São importantes para que eu consiga também, além de verificar e auxiliar o meu diagnóstico, eu consigo ter uma visão mais ampla da oclusão, uma visão da topografia oclusal desses dentes, se eu vou precisar de algum tipo de preparo prévio, serve de base para registro e montagem em articulador semi-ajustável, além de servir como documentação odontológica para nós, né? Obtido então os meus modelos de estudos, nós passamos então agora a montagem desses modelos no articulador semi-ajustável e depois uma análise desse modelo no delineador para a confecção da nossa prótese parcial removível. Então, primeiramente, nós vamos mostrar para vocês como realizar a montagem no articulador semi-ajustável. Mas esse é assunto para a nossa próxima aula, tá bom? Fiquem atentos aí, façam os exercícios que eu vou passar para vocês e na próxima aula nós iremos apresentar para vocês a sequência dessas atividades. Bons estudos, grande abraço, até a próxima. Valeu!